Voltando com o Marcelo Zuculin, vice-presidente da Novo Nordisk. Ô Marcelo, o nome da Novo Nordisk vem de nórdico, lógico, né? É lá da Dinamarca. Mas como é que é essa história aí que surgiu a Novo Nordisk? É uma história até bastante interessante e ela está totalmente, 100% ligada à história da insulina. Ou seja, está ligada à história do diabetes. O diabetes é uma doença antiquíssima. Na verdade, a gente sabe de papiros já do Egito Antigo que mencionava o diabetes. Nós estamos falando de coisa de 3.000 anos, que já se conhecia alguma coisa, já se mencionava, sem falar que era diabetes, etc, etc. E no ano 70 depois de Cristo, que é interessante, um médico chamado Areteu, da Capadócia, no ano 70 depois de Cristo, ele identificou os 4 sintomas do diabetes que estão aí até hoje, que é muita sede, muita urina, muita fome e uma fraqueza muito grande. Esses são os 4 sintomas que definem mais ou menos o diabetes. Isso lá em 70 depois de Cristo. Passaram-se 1.600 anos, até que um médico, ele experimentando a urina de um dos seus pacientes, ele percebeu que essa urina era doce, era açucarada. E daí então começou-se a falar do açúcar do sangue doce. Normalmente a urina é salgada, né? A urina é salgada. E no diabético é muito comum, por exemplo, a pessoa faz um xixi e a formiga vai na urina do diabético, exatamente porque ela é doce. E aí se passaram mais 300 anos, aí a gente pula lá para 1921, 2 médicos jovens, médicos canadenses, eles fazendo a pesquisa, eles conseguiram isolar a substância que controlava o diabetes, que controlava esses sintomas. Eles isolaram a insulina, em 1921. Em 1921, esses 2 médicos eram o Frederic Banting e o Charles Best, e daí que é o 14 de novembro, que pouca gente conhece, mas na verdade o 14 de novembro ele foi definido como Dia Mundial do Diabetes porque é o dia do aniversário do Frederic Banting, 14 de novembro. E esses 2 jovens médicos canadenses, eles isolaram essa insulina e, pelo menos assim, é considerado por muitos cientistas como a maior revolução, a maior descoberta da medicina do século XX, porque até essa data, se você era diabético, você morria com diabetes. Estava condenado à morte. Condenado à morte. Ou rapidamente ou lentamente. A partir de 1921, você poderia ter uma vida quase normal naquela época. Hoje já é normal. E em 1922, 2 médicos dinamarqueses, August Krogh e Marie Krogh, eles estavam nos Estados Unidos e eles tomaram conhecimento dessa pesquisa que era feita no Canadá. Então eles foram até o Canadá porque a Marie ela era diabética. Então a chance dela era muito pequena. Então ela foi com o marido, que era o August Krogh, foram para o Canadá, tomaram conhecimento com esses 2 médicos canadenses e conseguiram autorização para produzir insulina na Dinamarca. Então eles voltam para a Dinamarca e em 1922, nós estamos falando de quase 90 anos, eles fundaram a Nordisk Laboratório para produzir insulina. E começaram a produzir insulina. Naquela época era insulina só produzida de pâncreas bovino. E depois de alguns anos produzindo insulina, houve uma cisão, houve um desacerto na Nordisk e alguns funcionários da Nordisk fundaram uma outra empresa, que se chamou Novo. Então, na Dinamarca, nós tínhamos 2 laboratórios, o Novo Laboratório e o Nordisk Laboratório. E foram desde 1900 e pouquinho até quase 1990, quando então eles se juntam novamente. Essas 2 empresas que começaram juntas, separaram, se juntam novamente, fundando então a Novo Nordisk, que é o que a gente tem hoje aí no mundo inteiro. E os donos são descendentes desses que criaram? Ou não, não são hoje não, hoje ainda tem na família, na empresa, mas a Novo Nordisk ela pertence a uma fundação, efetivamente. Hoje ela é uma empresa de capital aberto e que pertence a uma fundação que tem a gestão da empresa como um todo. Depois a Novo Nordisk, hoje ela não é só insulina, nem é só diabética, né? A Novo hoje ela produz enzimas, tem a Novozyme. A Novozyme é uma empresa da Novo, que ela é em Curitiba, ela é no Paraná, e ela só produz enzimas. Por exemplo, a produção de álcool para tintas, para couro, enfim, uma outra linha, uma outra entidade, uma outra empresa com uma outra direção que praticamente não tem nada a ver com a nossa fábrica aqui em Montes Claros. Mas é Novo Nordisk também. Mas é Novo Nordisk também. Porque a Novo Nordisk, então, ela trabalha sempre nessa área de farmacêutica.
Não sai disso, né? Não, hoje não. Hoje a linha da Novo Nordisk é Ô, essa. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre tive essa curiosidade, nunca perguntei para ninguém. O que é do pâncreas que gera a insulina? Porque eu lembro quando a Biobras se instalou em Montes Claros, se instalou porque aqui tinha um Frigonorte, um frigorífico, então tinha facilidade na matéria-prima, que era o pâncreas, bovino. De onde é que sai essa insulina do pâncreas, né? Na verdade, até a história da Biobras era uma história interessante, porque a Biobras ela não nasceu para produzir insulina. A gente produzia, na época eu não fazia parte, eu entrei na Biobras em 1983, mas ela usava o pâncreas como matéria-prima para a produção de algumas outras coisas. E na época uma outra empresa americana, ela falou, olha, vamos desenvolver então a tecnologia aí com vocês passam a produzir, a tirar a insulina do pâncreas. Porque o pâncreas de qualquer animal, ele produz, entre outras coisas, ele produz a insulina. Por quê? Ele produz a insulina exatamente para regular a quantidade de açúcar no sangue. É a insulina que vai chegar lá na célula, abrir a célula e fazer a glicose e passar lá para dentro. Então, quando essa insulina está faltando ou quando ela não está trabalhando direito, você tem um excesso de insulina, de açúcar no sangue. E isso é ruim. Você imagina o açúcar como um cristalzinho de vidro, um pedacinho de vidro muito pequenininho. Então você imagina esse monte de cristal nas suas veias, passando para um lado e para o outro, e ela vai arranhando e vai criando uma série de problemas. Então uma veinha muito fininha, ela vai criar ainda muito mais problema. Então, na verdade, o que o pâncreas faz é isso, ele produz a insulina. O que a gente fazia? A gente pegava o pâncreas de boi e o pâncreas de porco, moía esse pâncreas, esse moe, e depois, através de algumas substâncias químicas, a gente conseguia isolar a insulina, pegava essa insulina e purificava, e transformava isso num cristal. E é o cristal de insulina, que é feito um talco, por exemplo, que é usado para formular a insulina. Aqui em Montes Claros, a nossa planta, a gente não produz o cristal vem da Dinamarca. A gente recebe o cristal e faz todo o processo aqui de formulação. Aqui vocês trabalham na área de pesquisa também? Não. Não, né? Nós não temos. Só nessa área de produção. Exatamente. Né? Foi a área que se separou quando a Novo comprou a Biobras, foi exatamente a área de pesquisa. Hoje nós não fazemos pesquisa em Montes Claros. A Biobras fazia? Fazia. Então, nesse ponto, diferenciou bastante, né? Muito. Nós deixamos de fazer pesquisa. Nós trabalhamos muito em desenvolvimento. Então, por exemplo, os nossos processos, a gente trabalha com a tecnologia Lean, né, que é aquela da Toyota, da Ford, etc. O que a gente faz isso no processo farmacêutico para ter um melhor rendimento, um melhor desenvolvimento, ou seja, ter uma forma padronizada de trabalho, etc, etc. Mas pesquisa pura não fazemos. Quais são, assim, a curto e a médio prazo, os planos futuros da Novo Norte para a indústria aqui em Montes Claros? Tem alguma coisa prevista? O que a gente não tem discutido muito o investimento. Na verdade, assim, hoje a nossa fábrica ela é preparada para aumentar. Se precisar produzir mais insulina, nós temos que colocar outras linhas de enchimento de insulina aqui em Montes Claros. Mas hoje nós não temos. O que nós temos planejado é... Quer dizer, o mercado necessitando, vocês podem ampliar a produção na hora que quiser. Sem nenhum problema. O que nós fazemos sem precisar de ampliar nada, né? Não, aí você simplesmente cresce o prédio que existe com novo equipamento. O que nós estamos fazendo é trazendo novos produtos para Montes Claros, ou seja, produtos que eram produzidos apenas na Dinamarca ou na França ou nos Estados Unidos, esses produtos nós estamos trazendo para Montes Claros também. Outros tipos de insulina. Você teria mais alguma coisa que você gostaria de esclarecer para nossos telespectadores? Não, eu só quero reforçar o pedido para que todo mundo participe no dia 14 de novembro dessa chamada de consciência do diabetes. E diabetes não é para ter medo. Na verdade, o diabetes é para ser conhecida e dominada. Nós não podemos deixar que o diabetes nos domine. Nós é que temos que dominá-lo e ter uma vida normal. Não é preciso desesperar. A vida normal que você fala é abrir mão de certas coisas, né? Lógico. Você, ao invés de tomar 4 cervejas, você toma uma. Mas você não precisa parar de tomar cerveja. Então, assim, você passa a ter uma vida mais controlada, que é o que a gente fala. Então, todo mundo deveria tomar mais saudável. Mais saudável, que todo mundo deveria, não só porque você é diabético, você tem que ter uma vida saudável, todo mundo teria que ter. E é essa consciência que a gente quer trazer. Ou seja, quem não desenvolveu o diabetes não precisa desenvolver, ninguém tem interesse em ter mais diabético no mundo. Não é interesse nosso isso. Agora, para quem já é diabético, também não é interesse que a pessoa entre em desespero, não há necessidade. Existe tratamento, existe controle e a gente pode ter uma vida absolutamente normal.
Hoje, por exemplo, nós temos muito mais acesso à alimentação. Hoje a alimentação está toda ela processada, né? Hoje você pega um bife e você compra ele em lata, tudo vem enlatado, vem processado, nós mudamos muito os nossos hábitos alimentares. Antigamente você caminhava até a horta para cortar um pé de alface e trazer e tal. Hoje você chega no supermercado, a alface está até cortada. Né? O quiabo hoje, você vai no mercado, está lá cortadinho. É capaz de estar sem baba já, né? De tão processado que é. Então, assim, a nossa vida ficou muito fácil. E o que acontece quando a vida vai ficando fácil? O umbigo vai crescendo, a barriga vai crescendo, né? No nosso caso aqui. E a diabetes vai desenvolvendo. E você vai criando as condições para o seu pâncreas parar de funcionar adequadamente. E aí o diabetes se instala e uma vez instalado, você tem que cuidar, porque você nunca mais vai deixar de ser diabético. Agradecendo Marcelo Zugolin por essa entrevista tão esclarecedora, nós vamos encerrando esse Frente a Frente e lembrando do recado dele, vamos caminhar para evitar diabetes. Muito obrigado.